Então, eu vou falar com vocês sobre a função cetona. Tá? Já coloquei nossa aula para gravar. E a função cetona, ela é caracterizada pela presença do grupo carbonila, assim como o aldeído. O aldeído ele também tem a carbonila, só que lá no aldeído, a carbonila ela aparece sempre numa extremidade da cadeia. Sempre na extremidade da cadeia. Na função cetona, a carbonila ela vai aparecer no meio da cadeia. Então, mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui no nosso quadro. Cadê aqui? Cadê aqui? Vou botar numa página em branco. Ah, vai travar? Não. Ah, isso aí. Muito bem. Então, ó, aldeído. Vou botar um exemplo de aldeído. 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 Um exemplo de aldeído. Vou botar um aldeído simples aqui de 3 carbonos. Lembrando que a carbonila é o grupo funcional do aldeído. Ela vai acontecer sempre na extremidade da cadeia. Está aqui, ó. A carbonila está aqui. Se a gente fosse representar essa mesma cadeia, só que na forma estrutural plana condensada, ficaria assim, ó, H3C, CH2, é a mesma cadeia, só que na estrutural plana condensada. CHO, para representar o aldeído. Ok. E a cetona? Bom, a cetona, ela também vai apresentar a carbonila, só que agora no meio da cadeia. Vou colocar aqui, ó, também com 3 carbonos. Ó. E eu vou colocar a carbonila no meio aqui, ó, no meio da cadeia. Ou seja, a carbonila na cetona, ela precisa estar entre carbonos. Então, a menor cetona que existe, obrigatoriamente, é uma cetona com 3 carbonos. Porque não tem como você colocar a carbonila entre carbonos se você não tiver pelo menos 3. Que aí no carbono central ela vai estar entre carbonos. Se fosse fazer a fórmula estrutural plana condensada, ficaria assim, ó, H3C, CO, ligação CH3. Então, vocês precisam ser capazes de olhar tanto na fórmula estrutural plana aberta, quanto na fórmula estrutural plana condensada, e visualizar e identificar o grupo funcional que vai dar a função orgânica. Porque o que define a função orgânica é o grupo funcional. E aí, o que nós vimos até agora? Nós vimos que a hidroxila ela pode dar origem a 3 grupos funcionais. Quais são os grupos funcionais que nós vimos que a hidroxila pode dar origem? Nós vimos a função álcool, nós vimos a função enol e vimos a função fenol. Todas elas são formadas a partir do grupo funcional da hidroxila. Então, está aqui, ó. Álcool, enol e fenol. Quem é o grupo funcional hidroxila? É aquele famoso OH. Então, é uma cadeia carbônica que vai apresentar um carbono, ao menos um carbono, ligado a esse grupo OH. E agora nós estamos falando da carbonila. Carbonila. Quem é a carbonila? O que a carbonila faz? Bom, a carbonila ela dá origem, como eu estou falando com vocês, ao aldeído e à cetona. Ela dá origem a esses 2 grupos funcionais.
E aí o cachorro do vizinho resolve dar o ar da graça, participar da aula também. E quem é a carbonila? A carbonila é quando você tem o carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio. Né? É óbvio que esse carbono ele tem que ter 4 ligações. As outras ligações, não importa com quem ele esteja fazendo. Mas se ele estiver fazendo ao menos uma dupla ligação com o oxigênio, você tem ali a carbonila, tá? Lembrando sempre de respeitar o número máximo de ligações que cada elemento químico tem. Hidrogênio 1, oxigênio 2, carbono 4, né? Então, esses aí vocês precisam saber bem. E esses vocês não podem ter dúvidas. Então, percebam que até agora, com apenas 2 grupos funcionais, o grupo OH e o grupo que é a hidroxila e o grupo carbonila, que é o carbono dupla ligação oxigênio, a gente já estudou 5 funções orgânicas. Temos aqui 5 funções orgânicas: álcool, enol, fenol, aldeído e cetona. Tá? O que eu quero dar ênfase para vocês nessa aula é a função cetona. É o que a gente vai buscar lá no livro de vocês. Ó. Lá no livro de vocês, na página 628, a gente tem a função cetona devidamente representada, explicando que na hora de que você vai contar a cadeia carbônica, você tem que priorizar a menor contagem possível para o carbono que contenha o grupo funcional. Então, a gente tem 2 exemplos aqui embaixo. Um é o pentan 2-ona e o outro é o pentan 3-ona. Eu vou, inclusive, levar esses 2 exemplos lá para o nosso quadro, para a gente poder dar uma ampliada nele e perceber o seguinte. São 2 cetonas, tá? Como que eu sei que são cetonas? Pela terminação ona, que é característico dessa função orgânica, e também pelo fato de ter o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio no meio da cadeia, ou seja, é a carbonila entre carbonos. É a carbonila entre carbonos. E aí a gente observa o seguinte, que no exemplo da esquerda, nós temos que a cadeia carbônica começou a ser contada da esquerda para a direita, na contagem em vermelho lá na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Por que começou pela esquerda? Porque é a extremidade mais próxima do carbono que contém a carbonila. Então, ele está mais próximo aqui da extremidade da esquerda. E a prioridade, nesse caso, será para o grupo funcional. Então, por isso que ficou pent, an, porque só tem ligações simples entre carbonos, né? 2-ona, que é para indicar que a carbonila está no carbono 2 da cadeia principal, que contém 5. No exemplo da direita, nós temos que a carbonila ela ficou bem no meio da cadeia principal. Então, você contando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ficou no carbono 3. Observa que a contagem em vermelho é uma contagem que foi da esquerda para a direita. E a contagem em azul foi da direita para a esquerda. E que, em ambos sentidos, o carbono que tem a carbonila é o carbono 3. Então, tanto faz nesse caso, né? E aí o nome do composto ficou ali pentan 3-ona. Lembrando que pent para 5 carbonos, o an é porque só tem ligações simples entre carbono, e o 3-ona é porque a carbonila está ali no carbono 3 para o 4. A gente tem sempre que pegar a menor contagem possível. Então, do 3 para o 4, a gente vai considerar o 3.
de volta lá no livro, a gente tem as variações, né? Porque a regra geral é essa que eu falei para vocês. Mas e quando tem ramificação, quando tem dupla ligação? Como é que funciona isso daí? Então, a gente vai perceber o seguinte. Obrigatoriamente, o carbono que tem a carbonila, ele tem que entrar na cadeia principal. Obrigatoriamente. Isso é regra. O carbono que contém a carbonila, ele precisa entrar na cadeia principal. Está aqui, eu estou destacando com uma apontadora laser, tá vendo? E nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu tenho a cadeia carbônica principal, que pega o carbono que tem a carbonila, e nessa cadeia carbônica eu tenho uma insaturação, que é a presença de dupla ligação. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu descesse, 5, 6. Percebeu? Se eu chegasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e se eu descesse, 5, 6, eu teria um maior número de carbonos. Mas aí, nesse caso, o que a gente tem que ver? Se tem a insaturação aqui, ó, essa insaturação ela vai integrar a cadeia principal. Então, é uma regra que vale a pena vocês anotarem aí no rodapé do caderno de vocês. Havendo uma insaturação, ela tem que fazer parte da cadeia principal. Mesmo que isso indique que a cadeia principal vai ficar com um menor número de carbonos. Porque, repito, se nós fizéssemos isso aqui, ó, a cadeia principal ficaria com 6 carbonos. Mas, em contrapartida, a insaturação ficaria fora da cadeia principal. Então, nesse caso, mantém-se a insaturação dentro da cadeia principal. Então, a cadeia principal está aqui, ó, linear, tá vendo? Na horizontal. E aí, obviamente, que quem ficou fora da cadeia principal será a ramificação. E aí, na hora de escrever o nome, pelo menos começando pela cadeia principal, né? Pente, porque tem 5 carbonos. 4-en, porque do carbono 4 para o 5 ficou a dupla ligação. Então, é por isso que tem o 4-en aqui, ó. E o 2-ona, porque no carbono 2, ó, 1, 2. No carbono 2 está o grupo funcional da função cetona. E a ramificação? Bom, a ramificação tem que vir na frente do nome da cadeia principal. E quem é a ramificação? Etil. Por que etil? Porque tem 2 carbonos, né? E em qual carbono está a ramificação? Está no carbono 4 da cadeia principal. Então, fica 4-entil, 4-etil, pente, 4-en, 2-ona. É o nome desse composto aqui. Então, percebam que, assim, difícil não é. Difícil não é. Mas tem, né, essa coisa, a regrinha daqui e conta para lá, e a ramificação ficou para cá e vem na frente do nome da cadeia principal. São essas coisinhas, são esses pormenores que incomodam um pouco os alunos no estudo da química orgânica. E digo a vocês, nesse segundo bimestre, a gente vai ficar boa parte do bimestre debruçado sobre o estudo das funções orgânicas. Como disse, já passamos por 5. E é isso que a gente vai seguir fazendo, tá? E aí estuda, reconhece a função orgânica, vê as regras de nomenclatura, tem a fórmula, faz o nome, tem o nome, faz a fórmula, e a gente fica nesse percurso aí, ó. Aí aqui fala um pouco de algumas cetonas, a principal delas é a propanona, que é a cetona mais simples que existem, e ela é comercialmente conhecida como acetona. Então, acetona é o nome comercial da cetona mais simples que existe, que é a propanona. E as meninas aí reconhecem bem como sendo um removedor de esmalte, tá? Aqui tem alguns exercícios que a gente pode tirar alguns aqui para fazer. Esse número 1 aqui, ó, ele deu o nome
e pede para escrever a fórmula. Vamos pegar esses dois aqui, ó, aleatoriamente. Primeiro ali tem o 2-metil-hexan-3-ona. Nesse caso, o que eu sempre oriento a vocês? Escreve primeiro a cadeia principal. Então, a cadeia principal com 6 carbonos, ligações simples entre eles, e do carbono 3 tem a função cetona, tem o grupo funcional da cetona. Então, vamos fazer aqui 6 carbonos, ó, 1, 2, estou fazendo a fórmula estrutural plana aberta. 3, 4, 5, 6. Aí no carbono 3, eu vou escolher esse aqui, ó, eu tenho a função cetona. E no carbono 2, se esse aqui é o 3, o 2 é esse aqui, ó. Vai ter a ramificação metil. E está feito ali o nosso primeiro, que só completa os hidrogênios, né? Se fosse para fazer a fórmula estrutural plana condensada, a gente colocaria aqui da esquerda para a direita, ó, H3C. Eu estou olhando para de cima e fazendo a de baixo. H3C, CH2, CH2. Estou olhando para de cima e fazendo a de baixo. Ó. Aí vem o carbono com a carbonila, CO, CH, desce CH3 e mais um CH3 aqui. Essa seria a fórmula estrutural plana condensada. Tá? Vocês precisam saber trabalhar com as duas, né? Na verdade, vocês precisam saber trabalhar com as três, né? Porque tem a fórmula em linha também, né? Se fosse para fazer a fórmula em linha, como que seria? Agora eu vou olhar para de baixo e fazer a fórmula em linha em cima. 5, 6 carbonos na principal, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que cada carbono, cada vértice é um carbono, né? Aí, no carbono 2, que é esse aqui, tem uma ramificação. No carbono 3, tem a dupla com oxigênio. Então, ó, dupla oxigênio. Então, essa seria a fórmula em linha do composto que está abaixo. Ok? Então, fizemos aí o primeiro dos dois exemplos ali, né? Agora, vamos fazer o ciclo pentanona. Ah, galera, ciclo pentanona, primeiro você vai fazer o ciclo, que é um composto de cadeia fechada, contendo 5 carbonos. Então, está aqui. E a dupla ligação com oxigênio, para fazer a função cetona, você pode colocar em qualquer carbono. Em qualquer carbono do ciclo aqui que você colocar, está valendo. Porque aí o que significa isso? Significa que aonde está essa dupla ligação com o oxigênio, vai ser o carbono 1. Então, se você colocar aqui, aonde eu estou fazendo no quadro, o carbono 1 vai estar ali. Se você mudar de posição, se você colocar do outro lado, passa a ser carbono 1 aonde está a carbonila. Então, carbono 1 mudou de lugar. Está aqui, tá do lado de cá. Entendeu? Quimicamente falando, todas essas possibilidades que eu estou fazendo aqui para vocês é a mesma substância. É o ciclo pentanona. Aqui. Aonde tiver a carbonila é o carbono 1. Ok? Vamos pegar mais um exemplo. Aqui ele deu exemplos, ó, no número 2, ele colocou fórmulas para a gente escrever o nome. Então, vamos pegar essas duas últimas aqui. Ó. Vamos levar lá para o nosso quadro. Para a gente dar uma olhadinha aqui. Como que a gente vai identificar, visualizar aqui. Ele tá colocando exemplos bem simples, né?
Ele não está colocando exemplos com ramificações, com insaturações, que são coisas que podem acontecer. Não sei se em outros exercícios ele fez isso, mas pelo menos nesses dois aqui ele não colocou. Então, ali o primeiro ali, ó, o 3, nós temos uma fórmula em linha, né? E essa fórmula em linha, a cadeia principal é essa aqui mesmo, né? E lembrando que cada vértice representa um carbono. Então, se cada vértice é um carbono, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 carbonos. E a carbonila, ela está no carbono 3, né? A carbonila, ela está no carbono 3. De qualquer sentido que você contar, ó, 1, 2, 3 não, 4, perdão. 3, 4, isso contando da esquerda para a direita, ó. 5, 6, 7. Contando da esquerda para a direita, a carbonila ficou aqui no carbono 4, né? Agora, se eu contar da direita para a esquerda, vai dar a mesma coisa. Vou fazer de amarelo, ó. Amarelo não é bom, vou fazer de vermelho mesmo. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? A carbonila caiu no carbono 4, do mesmo jeito. Então, qual o nome desse composto aí? Vai ser heptano. Heptano. Por que heptano? Porque tem 7 carbonos com ligações simples. 4 ona. Por quê? Porque no carbono 4 tem a carbonila que dá a função cetona. Tá? E no exemplo de baixo, nós temos que 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A função cetona está aqui, carbono 2. Então, 5 carbonos contendo ligações simples, pentano 2 ona. Fica estranho, né? Eu sei que fica estranho. Por isso que ainda tem questões, livros que trazem assim, 2 pentanona. Tá? Mas lembrando sempre que a recomendação da IUPAC é para que seja feita desse jeito aqui, tá? Mas tem livros e às vezes até questões que o nome aparece desse jeito aqui. Show? Então, essa foi a função cetona. Vamos ver se tem alguma... Ah, essa aqui tá legal. Ó. Aqui já mudou um pouquinho. Ó. Vou levar lá para o quadro. Esse exemplo que está aqui, ó. Aquilo que eu já falei para vocês, né? Às vezes caem questões em Enem, simulados, que trazem esse tipo de representação aí, que é um modelo pau-bola, um modelo bastão-bola. E às vezes a questão ela não traz a legenda, identificando quais elementos químicos cada esfera representa. E aí você tem que olhar para o número de ligações. Tá? Então você tem ali as esferas pretas que fazem 4 ligações, cada bastão é uma ligação, né? As esferas brancas que fazem uma ligação e a esfera vermelha que está com 2 ligações. E aí você já tem condições de saber que com 4 ligações você tem que pensar logo no carbono. Uma ligação você pode pensar no hidrogênio, no flúor, no cloro, no bromo, né? Você pode pensar em muitos elementos químicos que fazem uma ligação. Para 2 ligações, você pode pensar inicialmente no carbono, no oxigênio, perdão, mas tem também no enxofre. E aí, como que você deve pensar? Bom, a gente está falando de química orgânica, falou em 4 ligações a carbono. Uma ligação, hidrogênio. 2 ligações, oxigênio. E aí tem o nitrogênio e o fósforo com 3 e o enxofre também com 2. Esses aqui, pessoal, são os principais elementos químicos que aparecem nos compostos orgânicos, né? Carbono obrigatoriamente. Carbono obrigatoriamente. E quem que se liga? Quem é que tem maior probabilidade de fazer ligações com o carbono? O hidrogênio.
depois seguido de oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, CHOMPS, guardem isso daí, tá? Essa palavrinha aí que trata aí o símbolo dos elementos químicos, tá? Para que vocês consigam já fazer uma memorização de alguns elementos que são recorrentes aí em compostos orgânicos. Então, no caso do exemplo que está na tela, a gente tem aqui uma cadeia com 4 carbonos, e 2 vezes a carbonila no meio da cadeia. Aqui, ó. Você tem uma vez a carbonila aqui, à esquerda, e outra vez a carbonila aqui à direita. Ó. E aí, na hora de escrever o nome, como é que faz? Aqui está acontecendo o que a gente chama de funções múltiplas. O que significa isso? Funções múltiplas. Você tem uma mesma função orgânica aparecendo repetidas vezes. No caso aqui, 2 vezes. E aí, normal, galera. Você vai escrever o nome, butan de ona, que é 2 vezes a função cetona. Acho que também tem a possibilidade de escrever butan de nona. Acho que eu já vi alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, é aquela coisa, né? Uma é a recomendação oficial IUPAC e outra é a recomendação, possibilidade que a ABQ permite, né? São os 2 órgãos aí que regulamentam a química, as regras da química, né? Uma é de nível internacional, a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, e a nível de Brasil a gente tem a ABQ, a Associação Brasileira de Química. Então, o que a ABQ faz? Eventualmente, em algumas nomenclaturas, elas incluem uma vogal ou subtraem uma vogal, tá? Para poder dar melhor sonoridade ao nome do composto orgânico, tá? De maneira geral, essa diferença aqui ela não vai ser significativa para você acertar ou errar uma questão, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. E aí, o que mais que nós temos? Esse tipo de questão aqui eu já vi cair bastante também, ó. Escreva todas as fórmulas estruturais das cetonas alifáticas normais que apresentam fórmula molecular C6H12O. O que é isso daí? Isso daqui já é até um pezinho numa próxima matéria que a gente vai estudar, chamada isomeria. O que é isomeria? Já vou até dar um spoiler para vocês. Isomeria é quando você tem uma fórmula estrutural, uma fórmula molecular, perdão, como essa que está aqui na tela, C6H12O, uma fórmula molecular, e a partir dela é possível você ter várias substâncias, vários compostos orgânicos com uma mesma fórmula molecular. Então, nesse exemplo aí, ó, C6H12O6, ele pede para você escrever todas as fórmulas estruturais das cetonas alifáticas. Lembra o que é uma cadeia alifática? É uma cadeia aberta, né? Então, vamos lá. Quantas fórmulas eu poderia escrever com essa fórmula molecular aqui? Lembrando que tem que ser cetona, sempre cetonas. Então, a carbonila, ela está presente e num carbono do meio da cadeia. Então, vamos lá. Eu tenho essa possibilidade aqui, ó. Essa é a primeira. Dupla. Olha aí, ó. 6 carbonos, ó. 3, 4, 5, 6. Eu tenho essa possibilidade. Essa possibilidade. Opa, fiz besteira ali, botei 5 ligações no carbono, vou apagar aqui. Ó. É isso aí, agora tá certo. E aí, tenho esta outra possibilidade aqui, ó.
aproveitar aqui a estrutura. Um pouquinho mais para baixo. Então, ali eu coloquei no carbono 2, né? Agora eu vou colocar no carbono 3. Né? E aí, de novo, eu vou consertar ali. Ficou com 5 ligações, né? Ah, não vou conseguir apagar. Ah, que pena, não vou. Vou sim, quem disse que não? Quem manda aqui sou eu. E não é o programa que manda em mim, sou eu que mando no programa. Aqui, ó. Paguei a quinta ligação. Então tem essa daí. E que mais? Existe mais alguma outra possibilidade? Não existe não, cara. Só existe essas duas possibilidades aí. Quer ver? Vamos copiar ela aqui de novo. Para cá. Esse daqui eu vou copiar também. Para cá. Não existe nenhuma outra possibilidade diferente dessa. Vocês vão entender o porquê já já. Olha só. Se eu andar com oxigênio mais para frente, por exemplo, se eu troco essa dupla ligação com oxigênio aqui para o lado de cá, é a mesma substância, só inverteu, só mudou de lado. Quer ver? Eu vou pegar ela aqui, vou copiar ela e inverter, só para que vocês visualizem. Aqui, ó. Desconsidera que o C ficou ao contrário. E desconsidera que o oxigênio está para baixo, mas é a mesma substância, tá vendo? Como se eu tivesse espelhado ela, entendeu? Essa daqui é a mesma coisa. Se eu pegar ela e colocar uma outra aqui, é a mesma substância, tá vendo? Então, com essa fórmula aqui, C6H12O, eu só tenho duas possibilidades de cetonas existirem, que são essas duas aqui. Porque qualquer uma outra que eu faça vai ser essa mesma aqui, só que girando no espaço, né? Tem que lembrar que essas estruturas elas são estruturas espaciais, então elas podem se mover no espaço. Verticalmente, horizontalmente, né? O que mais que nós temos aqui? Algumas questões aqui de vestibular, né? Sobre os compostos de carbono e suas classificações. Assinale a alternativa incorreta. Incorreta. Muito cuidado quando vocês pegarem questões desse tipo aqui, que tem essa coisa do incorreta, do respectivamente. Eu aconselho até a vocês grifarem o incorreto, assim, ó, quando estiver fazendo a questão, você tem que saber que você tem que marcar o que está errado e não o que tá certo. Entendeu? Então, vocês têm que ter muita atenção quando tiver isso daí, o incorreto. Marque a sentença falsa ou marque a sequência respectiva, respectivamente. Cuidado com essas coisas, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Letra A, o benzeno possui cadeia aromática? Possui. O benzeno possui cadeia aromática. O ciclo butano possui cadeia alicíclica? Alicíclica, ciclo butano. Ou seja, não é aromático. A propanona possui cadeia heterogênea? Olha o erro aqui. Ó. O erro está aqui. Letra C. Por que, professor? Que está aí. Porque o que é a propanona?
É isso aqui. Propanona é isso aqui que eu estou desenhando. Observa que a dupla ligação com o oxigênio, ela não está entre carbonos. E por ela não estar entre carbonos, ela não classifica essa cadeia como heterogênea. Essa cadeia aqui, ela continua sendo uma cadeia homogênea, tá? Então, o erro está logo aqui na letra C. Logo aqui na letra C. Mas, vamos ver as outras opções, só para a gente não deixar de analisar as afirmações, né? Diz ali, o butano possui cadeia aberta. É verdade, o butano possui cadeia aberta. O metilpentano possui uma cadeia ramificada. Também está certo. Metil, ramificação, né? Então, letra C mesmo aí nessa número 1. Só para que vocês vejam aí algumas questões, ó. Qual das moléculas, número 2 agora, ó, qual das moléculas apresentadas possui fórmula mínima diferente das demais? Vamos ver cada uma delas? Quem é o 2-butanol? 2-butanol é isso aqui, ó. OH é álcool, né? Butanol é álcool. Vou botar os hidrogênios que faltam. Tem mais um carbono. Aqui, qual seria a fórmula? Seria C4 H 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C4 H10. Ups, cadê o H? H10 O. Seria a fórmula mínima na letra A. Vamos ver na letra B. 2-bu tem um ol. Então, de novo, ó. 2-butém. Então, do carbono 2 para o 3, você tem a dupla ligação. Do 2 para o 3. E no carbono 1, você tem o OH. Então, estou fazendo a fórmula aqui na esquerda, completar os hidrogênios que faltam. E aqui na direita eu vou fazer a fórmula dele. Ó. C4, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, aqui já está diferente. Não é não? Confere os hidrogênios de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É. C4H9O. Então, quer dizer, já daria até para matar a questão aqui, né? Porque, bom, teria que fazer mais um, né? Para identificar. Teria que fazer mais um. Vamos fazer a letra C. Letra C, 3-butém, 1-ol. A letra C vai ser igual à letra B. Quer dizer, igual assim, bem parecida, né? Agora a dupla ligação ela está do 3 para o 4. Então vai estar aqui, ó. Um OH, né? Tem uma hidroxila aqui no carbono 1. Um ol, é porque está no carbono 1. Completa os hidrogênios. Fórmula dele, C4, H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ou 9, Roberto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ué, por que o anterior deu 9? Era para dar o mesmo número. Será que eu contei errado o anterior? Vou refazer o anterior. 2-butenol. Está todo mundo com 4 ligações. Ah, não.
Ah, não, tá certo, ali em cima tá certo. Vou fazer aqui de novo a letra B, para ver o que eu errei aqui na contagem. Aqui eu vou botar o OH. Carbono 1. Do 2 para o 3 tem a dupla. Carbono 1, 2. Do 2 para o 3 tem a dupla. Completa os hidrogênios. Ah, eu acho que eu coloquei um carbono, um hidrogênio a mais ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, eu errei aqui, ó. Na letra B não é H9, é H8. H8. Ó, por que eu identifiquei esse erro aqui? Porque as fórmulas da letra B e da letra C tem que ser a mesma. Aqui, ó. Letra B e letra C. Quando eu vi que estava diferente, é porque eu tinha errado alguma coisa. E aí, vamos lá. Letra D. Letra D. Butanal. 4 carbonos. Carbono 4 vai ter a carbonila. Aqui, ó. Dupla O. Simples H. E aí, completa os hidrogênios. Vou fazer mais em cima. Vou fazer aqui, ó. C4. C4. H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C4, H8, O. E agora, por último, a letra E. Já matou, né? Já vimos que é a letra a resposta. Mas vamos fazer a letra E. Butanona. Butanona. Então, se não está especificando, no caso da butanona, é porque está no carbono 2. Porque no caso da butanona, ela só pode estar no carbono 2, né? Por isso que não apareceu escrito ali, butan 2-ona. Só pode estar no carbono 2. Aí vamos contar. C4, 3, 6, 8, H8, O. Ou seja, o único que ficou diferente foi aqui, ó, que é a letra A. Foi o primeiro que eu fiz. Então, a resposta ali seria: qual das moléculas apresentadas possui fórmula mínima diferente das demais? Letra A. 2-butanol. E aí, vocês perceberam que a letra B, C, D e E são substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular. Todas elas, aqui, ó, C4H8O. Então, essas substâncias aqui, elas são aquele spoiler que eu falei para vocês. Elas são isômeros. Elas possuem a mesma fórmula molecular, mas são substâncias diferentes, tá vendo? Uma é o 2-butenol, o outro é o 3-butenol, o outro é o butanal e o outro é a butanona. Substâncias diferentes, mas com fórmulas moleculares iguais. Isso é conteúdo de uma próxima matéria que a gente vai estudar, chamada isomeria. Isomeria. A palavra isomeria, iso significa igualdade. Meria, escrita, fórmula, fórmula escrita. Então, tem a mesma fórmula escrita, apesar de serem substâncias diferentes. Mas isso é papo para o próximo conteúdo, fiquem tranquilos. E aí, já tem aqui mais uma função orgânica para a gente falar, que é a função ácido carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, eles vão ser caracterizados pela presença do grupo carboxila. O grupo carboxila é o grupo carbonila, mais o grupo hidroxila. Então, a gente vai ter a junção desses dois grupos funcionais. A carbonila, não vou escrever tudo não, né? Só vou botar assim, carbo, se bem que aí só faltam mais algumas letrinhas, né? Carbonila.
E aqui o grupo hidroxila. Aí eu vou colocar só hidrox. Hidroxila. Juntou os dois, vai dar o grupo carboxila. Ok, galera? Não esqueçam disso. Tá? Característica desse grupo, né, dessa função orgânica, é o carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, que é a carbonila, né? E uma ligação simples com a hidroxila. Isso vai dar origem à carboxila. Ok? Tá até aqui embaixo, né? Esse grupo é o resultado da união dos grupos carbonila e hidroxila. Aqui, juntou um com o outro, bonitinho. Ele sempre vai estar localizado na extremidade da cadeia. Característico dele, sempre vai estar na extremidade da cadeia. E para escrever o nome dos compostos que pertencem a essa função orgânica, a gente tem que colocar inicialmente o termo ácido, e aí a gente coloca o nome do composto com a terminação oico. Com a terminação oico. Então, tem aqui um exemplo. Vou recortar daqui e levar lá para o nosso quadro. Eu queria levar para o nosso quadro, mas eu queria levar para uma página limpinha, né? Não essa que já está rabiscada. Aqui, ó. O que está acontecendo aqui? A gente tem a cadeia principal com a carboxila, indicando a função ácido, tá? Ela aqui está escrita na fórmula estrutural plana aberta, aqui ela está escrita na fórmula estrutural plana condensada. Então, percebam como que a carboxila aparece. COOH. Então, toda vez que você, numa cadeia com fórmula estrutural plana condensada, encontrar isso aqui, ó, termina sempre no final ou no início da cadeia, né, porque é sempre na extremidade, COOH, isso aqui é o grupo funcional, ácido carboxílico, tá? E aí, nesse caso aí da tela, nesse exemplo, nós temos a cadeia principal contendo 2 carbonos, a cadeia principal contendo 2 carbonos, e aí o prefixo é et, né? Para 2 carbonos, o prefixo é et. A ligação entre os carbonos é uma ligação simples, então a gente tem o intermediário, também chamado de infixo, -an, e como ele pertence ao grupo funcional ácido, a terminação oico, né? Tranquilo isso aí. Então, juntou tudo, vai dar origem ao ácido etanóico, tá? Ácido etanóico. E aí o que pode aparecer de diferente é a estrutura conter ramificações, é a estrutura conter insaturações. Aqui, por exemplo, a gente tem uma cadeia ramificada. Você tem ali a presença do grupo funcional, aqui, ó, a carboxila está aqui. O carbono que contém a carboxila, como ele sempre está na extremidade, ele obrigatoriamente é o carbono 1. Porque a prioridade é assim, né, galera? Tem que ser... Eu vou até registrar isso aqui para vocês, que eu acho que eu ainda não registrei isso para vocês. Eu vou fazer assim. Na hora que você vai fazer a contagem da cadeia principal, você deve seguir uma prioridade, né, para fazer a contagem da cadeia carbônica. Inicialmente, a gente viu ramificações. Depois, a gente viu insaturações e ramificações. E aí eu disse que a prioridade era da insaturação. Agora, a gente tem grupo funcional. E eu estou dizendo para vocês que a prioridade é o grupo funcional. E quando tiver os três? Tiver grupo funcional, tiver insaturação e tiver ramificação.
qual o critério, quem vai ter prioridade na hora de fazer a contagem da cadeia carbônica? É exatamente isso que eu falei, nessa ordem. Ó. Primeiro é o grupo funcional, ele tem prioridade sobre... Cadê o sinal de menor e maior aqui no teclado, gente? Gente, tinha teclado que tinha sinal de menor e maior. O meu não tem. Então, eu vou fazer assim. Eu vou deixar um espaço, depois eu coloco. O grupo funcional tem prioridade sobre a insaturação, que vai ter prioridade sobre ramificações. Ramificações. Aí agora eu coloco o sinalzinho de maior aqui. Ó. O grupo funcional tem uma prioridade maior do que a insaturação, e a insaturação prioridade maior do que ramificações. Tá? Essa é a ordem de prioridade. Vocês precisam saber disso, tá? Eu nunca tinha feito esse registro para vocês, mas estou fazendo agora. Eu já tinha falado isso para vocês. Porque primeiro a gente estudou cadeias ramificadas. Depois estudamos cadeias insaturadas. Aí depois estudamos cadeias insaturadas e ramificadas. Aí agora a gente está estudando grupos funcionais. E a gente vai ver grupos funcionais com insaturação, grupos funcionais com insaturação e com ramificações. Então, tá, o nosso universo de possibilidades ele está aumentando, né? Está amplificando, né? Ampliando, melhor dizendo. Amplificando é para som, né? Amplificar o som. Enfim, então nesse exemplo que está aí na tela, obrigatoriamente a minha cadeia carbônica ela vai começar a contagem por aqui, porque é aqui que está o grupo funcional e a prioridade é dele. E aí, partindo dele, ó, carbono 1, carbono 2 tem a ramificação, e o carbono 3 também tem uma ramificação. E aí vocês precisam reconhecer essas ramificações, né, galera? Um dos primeiros assuntos dentro da química orgânica foi o nome dos radicais. Então, esse aqui que tem 2 carbonos é o etil. E aquele lá em cima contém 4 carbonos, mas esse carbono aqui, ó, ele é um carbono terciário, que ele está ligado a 3. Ó. 1, 2, 3. Tá vendo? Então, esse cara aqui, ele é o terc-butil. A gente falou dele, hein? Vocês não podem esquecer disso, não, hein? Terc-butil. Olha ele aí. E aí, na hora de escrever o nome da cadeia, como eu já falei, se é da função ácido, você começa escrevendo ácido. Né? Começa escrevendo ácido. Aí você tem que botar o nome das ramificações em ordem alfabética. As ramificações em ordem alfabética, eu tenho aqui butil, que começa com B, e tenho etil, que começa com E. Então, eu vou primeiro colocar o terc-butil. Ele está no carbono 3, né? Então, ó, ácido, 3 terc-butil, 2 etil e a cadeia principal. Quantos carbonos tem? De acordo com a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é o ácido, 3 terc-butil, 2 etil, heptanoico. Hept, porque tem 7 carbonos. An, porque só tem ligações simples. E oico, porque pertence à função ácido carboxílico. Então, perceberam? Difícil não é, mas tem esses pormenorezinhos, né? Essas regrinhas que fazem realmente o negócio ficar mais chatinho de se ver. Tá? E aí aqui a gente tem uma fala sobre os principais ácidos carboxílicos. Tem o ácido metanoico, também conhecido como ácido fórmico. Por quê que ele é conhecido como ácido fórmico? Porque é essa substância que as formigas carregam e que irritam a gente, né? Quando tem lá uma mordida, né? E as formigas também na natureza, elas secretam
essas substâncias para poder fazer, para digerir, né, a matéria orgânica que elas utilizam para se alimentar. Então, aqui o texto ele fala exatamente disso. Ó. O ácido metanóico é um líquido incolor, de cheiro irritante e bastante corrosivo, conhecido também por ácido fórmico. Historicamente, foi obtido a partir da maceração de formigas e posterior destilação. Ou seja, historicamente, inicialmente, o acesso a essa substância se deu a partir da maceração de formigas, ou seja, pegaram um monte de formiga, maceraram ela, ou seja, esmagaram elas, e aí delas saíram um líquido que foi destilado. E aí desse líquido destilado obteve-se o ácido metanóico, e que aí então ficou com o nome usual de ácido fórmico em homenagem às formigas. Aqui, ó. Algumas formigas contêm grandes quantidades desse ácido, que, quando injetados por meio da mordida, produz a reação alérgica no tecido humano, caracterizada pela formação de edema e coceiras intensas. Uma das principais aplicações do ácido fórmico é como fixador de pigmentos e corantes em tecidos como algodão, lã e linho. Então, o ácido metanóico é o ácido carboxílico mais simples que existe, e é esse que está aqui na tela. É um ácido de um carbono, ácido metanóico. O ácido etanóico, também conhecido como ácido acético, que está presente no vinagre, né? Substância aí muito utilizada no nosso dia a dia, né? De cozinha. Também conhecido, aqui, a história dele, ó, também conhecido por ácido acético, é um líquido incolor à temperatura ambiente, com cheiro irritante e sabor azedo. Cara, quer sacanear alguém? Pega uma bexiga, assim, se você quer dispersar uma multidão, pega uma bexiga, enche de vinagre e joga. Na hora que a bexiga bater no chão, espalhar aquele vinagre, vai subir um cheiro insuportável. Ninguém vai ficar no lugar. E sabor azedo, né, que é característico dos ácidos, tendo sido isolado pela primeira vez a partir do vinho azedo, do latim acetum, quer dizer vinagre, que é o vinho azedo, tá? Vinagre, acetum, vinho azedo, que é a forma de se obter o vinagre, né? Você pega o suco da uva, deixa ele fermentar. O primeiro estágio de fermentação do suco da uva, ele produz o vinho. O vinho é o primeiro estágio de fermentação do suco da uva. Se você continuar deixando a fermentação ocorrer, ele vai azedar e vai virar vinagre. O principal componente do vinho é o etanol, que, em contato com o oxigênio do ar, se oxida e dá origem ao ácido acético. Vinagre, né? A oxidação do etanol é o método industrial mais comumente utilizado para a produção desse ácido. O vinagre é usado como tempero na alimentação, é uma solução aquosa que contém de 6 a 10% em massa de ácido acético. O ácido acético é também uma importante matéria-prima para a produção de polímeros e essências artificiais. Tem também o ácido benzoico, que é um ácido que ele é sólido à temperatura ambiente. Ele é cristalino e solúvel em água. É usado na medicina como fungicida. Tanto ele quanto seus sais de sódio são utilizados como conservantes. Pode olhar aí na maioria dos rótulos dos alimentos que contém conservantes, o ácido benzoico está presente em muitos desses alimentos. Eu não sei dar nenhum exemplo agora aqui de cabeça, mas se você tiver o cuidado de olhar o rótulo das substâncias, e, aliás, fica até uma dica aqui para vocês, né? Dica de quem vai no supermercado fazer compra, né? No caso, eu faço isso. Gente, atentem para a data de validade dos produtos, tá? Por que eu estou falando isso? Porque, como a gente está passando por uma crise sanitária, econômica, enfim, o poder de compra das pessoas diminuiu muito, e os produtos estão ficando na prateleira.
dos supermercados. E aí eu estou falando isso para vocês porque, como eu tenho um filho pequeno, 5 anos, eu compro iogurte, leite, né, essas coisas para ele. E eu tenho tido, né, sempre tive o cuidado de observar os rótulos, a data de validade dos produtos, e eu tenho visto que leite, iogurte, manteiga, margarina, tem ficado ali na prateleira. Então, por exemplo, esses dias eu fui querer comprar um iogurte para ele, o iogurte estava na prateleira, de acordo com a data de fabricação e de validade, ele não estava vencido, mas tinha mais de um mês que ele havia sido produzido. Mais de um mês parado ali na prateleira. Entendeu? E leite, eu já fui para comprar e vi que estava assim, 2 semanas para vencer. E olha que leite tem um prazo, leite em caixinha, né, tem um prazo de validade bem longo, né? Então, fiquem atentos a isso para não ter nenhum tipo de problema com alimentos aí vencidos ou muito próximo da data de vencimento, ou que tenham sido produzidos há muito tempo, porque esses alimentos eles são muito perecíveis, né? Esses laticínios em geral são muito perecíveis. E carne, às vezes, não sei vocês, né? Mas eu às vezes vou para comprar uma carne, cara, eu desisto de comprar carne vermelha, porque você chega no açougue, a carne está lá feia, você vê que é uma carne que já está na geladeira ali há um tempão. Por quê? Porque por conta do preço da carne, as pessoas não estão comprando, a carne está envelhecendo dentro do mercado. E aí, quando ela está quase para estragar, aí o que o mercado... Primeiro que o mercado vai tirando, vai descascando ela, né? A carne fica exposta ali no açougue, e aí quando ela fica com uma aparência muito feia, eles vão lá e descascam ela um pouquinho, que a parte mais interna dela está mais conservada. Aí eles vão descascando, descascando, descascando. Quando não tem mais jeito mesmo, aí eles resolvem abaixar o preço. Aí eles fazem a promoção relâmpago. Promoção relâmpago de não sei o que e tal. Você vai lá, compra. Às vezes é um produto que está com uma data de validade muito próxima, né, que já está parado ali há muito tempo, e eles querem botar para fora logo. Então, cuidado com isso. E aí, pessoal, a função orgânica ácido carboxílico, ela é uma função orgânica que ela dá origem a outras. Então, a gente tem, por exemplo, a função de sais, né? Os sais orgânicos. Da inorgânica, lá da química inorgânica, eu espero que vocês se lembrem de que toda vez que você reage um ácido mais base, você forma sal e água, né? Você tem a célebre reação ácido-base, em que você reage o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio e você forma o cloreto de sódio e água, né? Ácido mais base, formando sal e água. Gente, vocês não podem nunca esquecer isso. Isso aqui é muito importante, ó. O ácido clorídrico com o hidróxido de sódio. Ácido clorídrico, ele é conhecido comercialmente como ácido muriático. É utilizado como limpa-piso. E o hidróxido de sódio é conhecido comercialmente como soda cáustica, utilizado para fazer limpeza de caixas de gordura. E quando você reage os dois, vai formar o cloreto de sódio, que é o nosso digníssimo sal de cozinha, e vai formar, obviamente, a água, que é H2O. Então, isso aqui é lá da inorgânica, né? Química inorgânica. Agora a gente vai, ao invés de usar um ácido inorgânico, vamos usar um ácido carboxílico. Eu vou mudar ali, ó. Vai virar um ácido, vou abreviar aqui, né? Carboxílico. Carboxílico. É um ácido orgânico, né? Ácido carboxílico. E aí, obviamente, que eu vou reagir ele com uma base, e na hora que ele for formar um sal, ele vai dar origem a um sal orgânico.
se eu estou reagindo um ácido orgânico e uma base inorgânica, eu vou ter um sal orgânico. O que significa isso? Que ele é um sal orgânico. É um sal que vai apresentar carbono, né? Uma cadeia carbônica orgânico e vai formar água. Então, percebam que eu mudei pouco na estrutura do que a gente já viu na inorgânica. E aí eu vou colocar um ácido carboxílico aqui, simples. Vamos botar mesmo o ácido acético, né, que é integra lá o vinagre, dupla O, simples OH. Então tá aqui, um ácido carboxílico com uma base vai formar um sal orgânico e uma água. Então a gente está falando exatamente disso aqui, ó. Eu estou reproduzindo lá no nosso quadro essa reação que está descrita aqui na página 631, de derivados diretos dos ácidos carboxílicos. Então, estou falando de função sal. Então, o que vai acontecer? Esse hidrogênio do ácido carboxílico, da hidroxila do ácido carboxílico, vai juntar com a hidroxila da base aqui. Eles se juntam para formar a água, H2O. E o que sobra? Bom, o que sobra a gente vai juntar para formar o sal orgânico. E o que sobrou? Vou escrever aqui embaixo. Ó. Carbono com 3 hidrogênios, carbono da carbonila com a dupla O, da hidroxila do ácido ficou só o oxigênio, e lá da base, o sódio, que fica carregado positivamente, porque ele é um metal, ele tende a perder elétrons, ele vai se juntar com o oxigênio aqui, que era da hidroxila, que tende a ganhar elétrons, e aí ele fica carregado negativamente. Aí, por interação eletrostática, né, de cargas elétricas, positivo com negativo, eles vão se juntar para formar um sal orgânico, que nesse caso vai ser o acetato de sódio, que é esse rapaz aqui. O nome dele é acetato. Acetato por quê? Porque ele vem do nome ácido acético. Mas se fosse pela regra IUPAC, seria etanoato. Etanoato. Pela regra IUPAC, tá? E por que a terminação ato? Porque é a terminação utilizada para sais, né? Ato, eto, ito. Sulfato, cloreto, nitrito, né? Todo sal ele tem essa terminação ato aí. Então aqui seria o acetato de sódio. Então essa é uma função derivada aí dos ácidos carboxílicos, tá? O anidrido, ele também é uma função derivada dos ácidos carboxílicos. A palavra anidrido significa não, esse termo an, do anidridos, esse termo an, ele quer dizer não. Não, era para sair um N ali, né? Não, e hidros, vem de água. Não água, sem água, perdeu água. A palavra anidrido quer dizer isso. E é exatamente o que acontece no caso dessa função derivada do ácido carboxílico. Tá? A gente vai perceber que esse grupo funcional aqui é característico nos anidridos. E de onde que eles surgem? Eles surgem da saída de uma molécula de água
de quando a gente junta dois ácidos carboxílicos. Vou mostrar lá no quadro para vocês. Ó. Imaginem que nós tenhamos aqui um ácido metanóico, ou seja, ácido metanóico é um ácido de um carbono, né? Então, mas imagina que eu tenha ele duas vezes. Eu não vou nem fazer assim, eu vou fazer de um outro jeito para vocês enxergarem melhor. Aqui, simples OH, dupla O, hidrogênio aqui para trás. Olha o que vai acontecer. Eu tenho duas moléculas de ácido metanóico. Então, o hidrogênio da hidroxila de um vai juntar com toda a hidroxila de outro. Ó. Daqui sai a água. Se daqui sai a água, olha como é que ele vai ficar depois que sai a água. Ó. Vai ficar desse jeito aqui. O oxigênio, aqui em cima, ele fica carregado negativamente. E o carbono aqui embaixo, ele fica carregado positivamente. E aí, por atração eletrostática, eles vão se unir. E aí vai dar origem a isso aqui. Vou fazer de branco. Branco. C, dupla O, simples O, simples C, dupla O. E aí, isso daqui é exatamente aquele grupo funcional que eu destaquei lá no livro de vocês. Aqui. É a mesma coisa. A disposição espacial está diferente. Mas eu vou virar aqui e vou mostrar para vocês que é a mesma coisa. Vou virar aqui. Vendo desse jeito aqui, fica mais fácil de você enxergar isso aqui. É a mesma coisa. É o anidrido. O que mais que a gente pode falar? Aqui está explicando como que acontece, ó. Exatamente o que eu falei lá no quadro. E aí entram alguns exercícios. Como a gente tem apenas 2 minutos aí para encerrar nosso tempo de aula, vamos deixar para a gente fazer os exercícios juntos aí na próxima aula, tá? Eu acho que a gente avançou bastante nessa aula aqui hoje, tá bom? E vamos